A paz e a graça, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Então, para dar início a esse primeiro vídeo, gostaria de compartilhar com vocês o texto no livro de João, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 7, aonde diz assim: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Então, queridos, esse texto é muito interessante, que é um texto com as próprias palavras do Senhor Jesus, nos instruindo, né? Falando a sua vontade, falando o que Ele deseja para aqueles que o buscam e que o querem seguir. Então, vamos meditar aqui no versículo 7, que o versículo 7, então, que nós lemos diz: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É interessante que ele diz que o que a gente pedir será feito. Porém, nós precisamos salientar que há uma condição, e a condição é permanecer nele. Permanecer é você ficar firme, é você continuar na sua posição. Amém? Vamos dar um exemplo de um prédio que é balançado pelos ventos, pelas tempestades ou pelos temporais, como acontece muito lá para os lados dos Estados Unidos, Miami, até como aconteceu agora nesses últimos dias. Tem muitos prédios que permaneceram. Aqueles prédios que caem por causa de terremotos, coisa assim, não é nesse sentido. Mas o exemplo que eu quero dar são aqueles que permanecem mesmo em meio às adversidades, às dificuldades. Assim tem que ser a nossa vida. É o que Jesus está tentando nos dizer no versículo 7. Que se nós formos firmes, se nós permanecermos em nossa posição, se nós permanecermos confiantes, se nós permanecermos cumprindo a sua vontade, a gente tem acesso livre a Deus. Basta a gente pedir e Ele vai nos atender. Vamos passar para o próximo versículo? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Queridos, glorificar a Deus, pelo que eu entendo nesse versículo 8, é a gente gerar muito fruto. E esse fruto que a palavra está nos dizendo aqui é o fruto do Espírito. Vamos dar mais uma meditada, sabe aonde? No livro de Gálatas, capítulo 5. Então, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você entendeu? Contra o fruto do Espírito não há lei. Então o Senhor Jesus está dizendo que se nós tivermos e exercermos, apresentarmos ao mundo este fruto, o Pai é glorificado. Jesus é glorificado. Porque a vida do cristão, se não tiver o fruto do Espírito, se não tiver paz, se não tiver o amor, se não tiver bondade, um crente, um cristão, sem o fruto do Espírito, ele não é discípulo de Jesus. Então, queridos, eu aprendo que a gente precisa glorificar Deus. E glorificar Deus
não é somente você ter uma vida abençoada, rica, próspera financeiramente, mas glorificar Deus é você ter em você o fruto do Espírito. No versículo 9, diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha que interessante. Então, eu vejo aqui Jesus pedindo para que nós venhamos permanecer no amor dele, porque ele permanece no amor do Pai, porque ele cumpre os mandamentos do Pai, os ensinamentos do Pai, e assim ele nos transmitiu. E como ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele vem aqui nesse versículo dizendo que se nós permanecermos no amor dele, e que a única forma de permanecermos no amor dele é cumprindo os seus ensinamentos, os seus mandamentos, então nós precisamos fazer isso. E qual é os ensinamentos de Jesus? Qual é o mandamento de Jesus? Um dos mandamentos de Jesus, ele ensina no próximo versículo mais abaixo, que fala a respeito do seu amor. Veja bem que interessante. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Então, deixa eu fazer um parênteses. Nós conhecemos os mandamentos e até uma passagem da Bíblia que fala que Jesus ensina, dizendo que os dois principais mandamentos, aonde se resume toda a lei e os profetas, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Mas sabe que eu estava refletindo alguns dias desses, e a verdade é que o amor, ele não pode ser somente dito, pronunciado. O amor, ele tem que ser transmitido. Não basta eu dizer, vou usar um exemplo para minha esposa, dizer que a amo, se as minhas atitudes, elas não condizem com as palavras que eu estou pronunciando. A mesma coisa é para com Deus. O que adianta eu dizer para Deus numa oração ou num louvor, Deus, eu te amo, se as minhas atitudes e as minhas palavras não condizem com a minha palavra? Ou melhor dizendo, se as minhas atitudes não condizem com as minhas palavras. Então, queridos, não basta só eu dizer para Deus e para Jesus, ó Senhor, eu te amo, se as minhas atitudes não condizem com isso. Se eu não tenho o fruto do Espírito, se não há em mim amor, se não há em mim mansidão, se não há em mim domínio próprio. Então, isso precisa ser demonstrado, este amor. E o amor a Deus é demonstrado, e o amor a Jesus é demonstrado através das nossas atitudes, através do nosso fruto, através da nossa bondade, do nosso amor para com o próximo. Sabe o que é interessante? Que eu estava meditando, é que Jesus resumiu todos os mandamentos em 2, dizendo amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E ele diz que sobre esses 2 mandamentos está firmada toda a lei e os profetas. E sabe o que é mais interessante ainda? Que agora, nesse versículo, ele pega e vem dizendo que o seu mandamento é esse. Que nós venhamos a amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Como Jesus nos amou. Olha só que interessante. Estava lendo aqui capítulo, no mesmo livro de João, no capítulo 13, no versículo 34, Jesus para os seus discípulos, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Aí ele diz: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha que interessante. Então, queridos irmãos, ele pega e nos dá um novo mandamento dizendo que é para nós amarmos como ele nos amou. E sabe como ele nos amou? Ele nos amou da seguinte forma: ele deu a sua própria vida por amor de pessoas que não mereciam, por amor de pecadores como a gente. Então, sabe o que eu vejo com isso?
Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. E o que Ele quer é que nós venhamos amar da mesma forma, que nós venhamos ser capazes de amar os nossos inimigos, aqueles que muitas vezes nos ferem, aqueles que muitas vezes nos pregam na cruz, que nós venhamos amar aqueles que nos fazem mal, que nós venhamos amar aqueles que nos abandonam, que nos deixam, que nos largam, que nós venhamos amar aqueles que de repente não nos entendem, não nos compreendem, que nós venhamos amar o nosso próximo como Ele nos amou. Sermos capazes de abrir mão da nossa vontade, do nosso querer, para poder ver a outra pessoa bem, para poder levar a outra pessoa a Deus. Então eu quero deixar aí esta mensagem, essa meditação para a edificação da Igreja de Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Meu nome é Pastor David, da Comunidade Evangélica Separados para Cristo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.